tudo bem com você? Graça e paz. Eu vou continuar meditando na carta de Paulo aos Romanos. E nesta oportunidade vou meditar no capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos vai falar sobre uma vida transformada. E quando Deus transforma as nossas vidas, Deus transforma o nosso relacionamento com os nossos irmãos e também o nosso relacionamento até mesmo com os nossos inimigos. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a vida cristã transformada é o seguinte: devemos transformar a nossa aprendizagem em uma prática constante e mostrar por meio das nossas vidas que realmente nós cremos na palavra de Deus. E ele começa assim o capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, nos primeiros versículos do 1 até o 1 e o 2, ele vai falar aí sobre o nosso relacionamento agora com Deus, depois que a nossa vida foi transformada. Então, primeira coisa aí, olha, o que Paulo está pedindo? Rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque Deus colocou o seu coração nas minhas misérias e teve compaixão de mim. Que eu ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto com raciocínio, um culto com a minha mente. Parece que Paulo está querendo dizer neste versículo aqui o seguinte: antes eu estava morto. Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Antes de conhecer a Deus, além de eu ser inimigo de Deus, eu estava morto para Deus. Eu estava completamente alheio a tudo que estava acontecendo, porque eu estava morto. Morto, ele não tem consciência de nada, e eu estava morto para Deus. Claro que eu vivia para o mundo, mas para Deus eu estava morto. Mas um dia o Espírito Santo, ele vivificou o meu espírito, e agora eu estou vivo. Então, se agora eu estou vivo, eu tenho que oferecer a Deus um sacrifício que vivo. Então Deus quer que realmente eu apresente a Ele um sacrifício vivo. E somente estão vivos para Deus aqueles que realmente reconheceram a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para com cada um daqueles os quais Deus salvou. Porque Deus é que primeiro chamou o homem para a salvação. A salvação ela começou em Deus e Ele nos vivificou. E agora que nós estamos vivos, nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo e não um sacrifício morto. Mortos nós estávamos quando ainda nós não conhecíamos ao Senhor. E diz aqui que é um sacrifício vivo, santo
Santo é o quê? Separado e agradável a Deus. E é um culto com raciocínio. E ele prossegue no 2, não se amoldem. O que é amoldem? Amoldem parece que ele está querendo dizer assim, que você não entre na mesma forma, no mesmo formato, você tem o mesmo formato que o mundo. Eu não tenho que assimilar os padrões deste mundo. Então eu não tenho que tomar a mesma forma deste mundo. Por isso que, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da minha mente, do meu entendimento, do meu ser, da minha capacidade pensante, da minha alma. Isso tudo tem que ser transformado pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar o quê? E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora o nosso relacionamento com o nosso próximo, com os cristãos. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva-o. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Então, primeiro aí, eu tenho que ter uma avaliação honesta da minha pessoa. Eu nunca posso ser uma pessoa orgulhosa diante do meu próximo. Por quê? Porque quando eu me torno orgulhoso, eu passo a fazer uma avaliação acima. Então, eu olho para os outros de cima para baixo, ao passo que eu tenho que olhar para o meu próximo no mesmo nível, como ser humano, dependente e carente das misericórdias de Deus, e nunca olhar o nosso próximo de cima para baixo. Somente Deus é que pode nos olhar de cima para baixo, porque Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Agora nós, seres humanos, somos todos iguais, e o orgulho é esta capacidade de nos avaliarmos e colocarmos esta avaliação acima do nosso próximo. Isso é o que? É o orgulho. E depois ele diz que nós temos que agir em uma cooperação mútua entre os irmãos. Por isso que ele fala aqui que, a partir do versículo 4, assim como cada um de nós, que temos um corpo com muitos membros, assim também é o que? É a igreja de Cristo, esta igreja a qual nós fazemos parte. E esta igreja, ela é o corpo de Cristo. E ela tem muitos membros, assim como os nossos corpos têm muitos membros. A igreja de Cristo, ela também tem muitos membros. Pode ver que ele usa aqui. E esses membros não exercem todos a mesma função. Então, cada pessoa dentro do corpo de Cristo, ela tem uma participação especial, mas que no todo, todos contribuem para o bom andamento deste corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então ele diz aqui que nem todos têm a mesma função. Assim também Cristo em nós, ele diz aqui, que somos muitos, formando um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, cada um está ligado a outro. Ou seja, eu dependo do meu irmão e o meu irmão depende de mim. Isso é o quê? Cooperação mútua
dentro do corpo do Senhor Jesus. E ele diz aqui que nós temos diferentes dons. Dons aqui é presente de Deus. Cada um, Deus dotou de uma capacidade dentro desse corpo. E que ninguém é maior do que o outro. Todos somos iguais dentro deste corpo. E que quando alguém tem um dom, este dom deve ser exercido para o bom andamento deste corpo. Por isso que ele fala aqui dos dons, de acordo com a graça, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então ele usa aqui, se for profetizar, use na medida da fé. Se é dom de servir, que é diaconia, que sirva ao próximo. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. O dom de encorajar as pessoas, de animar as pessoas, que o faça. Se é contribuir, se alguém tem o dom de contribuir, que contribua. O quê? Generosamente. E aquele que exerce liderança, aquele que é líder neste corpo, que eu exerça o quê? Com zelo. E se é mostrar misericórdia para com o meu próximo, que faça com alegria. Sabendo que todos nós fazemos parte deste corpo que é a Igreja de Cristo. E esse corpo, ele agora é composto de judeus e gentios. Todos somos iguais. Versículo 9. Aí agora sim, o amor deve ser o quê? Sincero. Odeiem o que é mal. Então o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, o amor de irmão. Inclusive aqui amor sincero é um amor sem fingimento. Sinceridade aqui é uma palavra sincera, quer dizer sincera. Quando as pessoas na época da antiguidade queriam vender um jarro, alguém chegava, batia no jarro, pelo barulho ele sabia se aquele jarro tinha uma trinca ou não. Então ele perguntava para o vendedor, sem cera, ou seja, o oleiro não tinha passado uma cerazinha em cima da trinca para encobrir o defeito do vaso? E o vendedor automaticamente respondia, sim, é sem cera, não tem cera, é um autêntico vaso. Ele batia pelo som, realmente ele sabia se aquele vaso era defeituoso ou não. E da mesma forma é que o nosso amor, ele deve ser sincero, ou seja, sem cera, autêntico, sem falsidade. E ele diz que nós temos que odiar o que é mal e apegar-se ao que é bom e dedicar uns aos outros com amor fraternal ou Filadelfos, ou que é amor entre irmãos. E outra coisa que ele diz aqui, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. O que quer dizer? Olha, eu tenho que honrar o meu próximo mais do que a minha própria pessoa. Eu tenho que avaliar o meu próximo mais do que eu avalio a minha própria pessoa. Porque se eu agir assim, eu jamais seria uma pessoa orgulhosa. Porque quando eu faço uma avaliação minha acima da média dos outros, eu me torno uma pessoa orgulhosa. Mas quando eu avalio o meu próximo melhor do que a minha própria pessoa, aí sim, jamais eu serei uma pessoa orgulhosa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E ele continua, nunca lhes falte que o zelo, o cuidado. Sejam fervorosos no espírito aqui, seja fervoroso no meu espírito, o espírito humano. Sirvam ao Senhor. Fervor no espírito, aquilo que me motiva, é fervor do meu espírito, não o Espírito Santo, porque aqui é espírito minúsculo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ele diz aqui que nós temos que alegrar na esperança e ser pacientes na tribulação, capaz de suportar as tribulações, porque nós sabemos que todas as tribulações, elas contribuem para o nosso bem, é para um aperfeiçoamento do meu caráter. E automaticamente, no final de tudo, o fato de eu passar pela tribulação vai produzir em mim uma esperança, e eu tenho que me alegrar o quê? Nesta esperança.
E também devemos perseverar o que? Na oração. Oração é o nosso diálogo com Deus. Se nós temos Deus como nosso Pai, como nosso Senhor, nós devemos todos os dias conversar com Ele. E a nossa conversa é através do que? Da oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Isso aqui ele está falando de nós que somos cristãos, ainda dentro aqui do nosso relacionamento com os nossos irmãos, que nós temos o quê? Compartilhar com os nossos irmãos nas suas necessidades. Então, quando o irmão está passando por necessidade, nós que somos cristãos e consideramos os nossos irmãos, o que nós devemos fazer? Se realmente eu tenho consideração pelo meu irmão em Cristo, eu devo compartilhar com ele, porque algo que eu tenho quando ele está passando por uma necessidade. E está dizendo aqui que pratique também a hospitalidade. Versículo 14, ele diz assim, agora ele vai tratar aqui, a partir do verso 17, ou melhor, até o 14 e o 16, ele continua falando ainda algo sobre essa convivência. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, o que abençoar aqui é uma palavra grega, eulogeo, que quer dizer falar bem. Eu tenho que falar bem daquelas pessoas que me perseguem. E eu tenho que abençoar aqueles que me amaldiçoam. Isso faz parte da vida cristã. Se alguém me persegue, eu devo falar bem desta pessoa e não amaldiçoá-lo. E também ele fala aqui que eu tenho que sentir as dores do meu próximo, ou seja, eu ter empatia pelo sofrimento do meu próximo. Por isso que alegrar-se com aqueles que estão alegres, chorar com aqueles que estão chorando, e eu tenho que ter a mesma atitude uns para com os outros. Eu tenho que tratar todos os irmãos de uma maneira igual. Não ser uma pessoa que tem um tratamento diferenciado com um determinado grupo de irmãos e um outro determinado grupo eu trato de uma forma totalmente diferente. O meu tratamento tem que ser igual para todos os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. E mais um pedido que Paulo fala aqui, olha, não sejam orgulhosos, aquele que se avaliam acima da média, mas estejam dispostos o quê? A associar ou tornar o quê? Uma associação, viver em conjunto o quê? Com as pessoas de posição inferior. Aqueles de posição inferior dentro da igreja, com certeza Paulo aqui estava tratando dos escravos. Grande parte da população romana naquela época era composta de escravos. Pessoas que viviam em extrema pobreza e que trabalhavam porque eram escravos. Então, Paulo fala assim, olha, vocês têm que fazer o quê? Associar-se às pessoas de um nível inferior. E também não sejam sábios aos seus próprios olhos. Agora no no versículo 17 até o 21, ele vai tratar do nosso relacionamento para com os nossos inimigos. Agora a coisa muda de figura. Impressionante aqui. E ele começa desta forma, o versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. O que depender da minha parte, o que depender de mim, eu tenho que fazer para viver em paz com o meu inimigo. Se de tudo que eu fizer, este inimigo, ele não quer viver em paz comigo, então eu tenho que deixá-lo. Mas da minha parte,
eu tenho que fazer o possível para viver em paz com o meu inimigo. A minha parte eu tenho que fazê-la. Por isso, façam todo o possível para viver em paz. Claro que vai chegar um ponto que, se o meu inimigo não quiser viver em paz comigo, não tenho como obrigá-lo. Mas da minha parte, eu tenho que fazer todo o possível para viver em paz com ele. E o 19 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se. Quando alguém faz algo contra a minha pessoa, jamais eu posso vingar desta pessoa, usar de vingança para com o meu próximo. Ele falou assim: olha, não vinguem. Não vinguem. Deixe a vingança para quem? Mas deixe a vingança com Deus. Pois está escrito, lá em Deuteronômio 32, 35, diz assim: minha é a vingança. Minha de quem? Deus dizendo: olha, a vingança é minha. Eu estou vendo tudo. Pode ficar tranquilo. Se alguém fez algo contra você, não pague com o mal. Deixa por minha conta, que eu vou, o quê? Retribuir, segundo aquilo que a pessoa fez. Porque muitas das vezes nós estamos agindo segundo o nosso próprio senso de justiça. Isaías disse que a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. Então muitas vezes nós achamos que estamos sendo justos, mas na verdade nós não estamos agindo com justiça. Mas Deus sim, Ele é justo e fiel. Por isso Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, aí agora ele cita Provérbios 25, 21 e 22. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando eu amontou brasas sobre a cabeça do meu inimigo, com certeza Paulo está querendo dizer que eu vou envergonhá-lo com a minha atitude. Eu vou deixar até mesmo vermelho de vergonha, porque ele me fez algo ruim e eu estou retribuindo com uma bondade. E outra coisa que ele, finalizando aqui, ele diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aí encerra o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E no próximo vídeo eu estarei falando sobre a obediência às autoridades, que é o capítulo 13. Fiquem com Deus e até lá!